Sketchbooks são caros, assim como a maioria dos materiais de arte. E a última coisa que você vai querer é abandonar um pela metade só porque ele não atendeu às suas necessidades. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te contar qual é o maior erro dos artistas iniciantes na hora de escolher um sketchbook. E claro, vou compartilhar dicas valiosíssimas para você comprar o seu, ou quem sabe fazer o seu, sem correr o risco de se arrepender depois. E eu vou fazer tudo isso enquanto estreio o meu novo sketchbook. Oi, meu nome é Jéssica e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E se você é novo ou nova por aqui, eu já te convido a se inscrever para não perder os próximos tutoriais e dicas de desenho que eu postar aqui no canal. Combinado? Bom, como vocês puderam ver nestes primeiros minutos de vídeo, a primeira coisa que eu faço quando começo um novo sketchbook é anotar quais são os meus objetivos de estudo. E o grande erro que muita gente comete na hora de escolher um sketchbook é justamente esse: não ter um objetivo claro e utilizar o mesmo sketchbook para tudo. Eu sei, gente, no início dá vontade de aprender uma porção de coisas ao mesmo tempo. Desenho de personagens, cenário, composição, pintura com lápis, com aquarela, brush pen, guache, nanquim. Porém, por mais que você queira se tornar um artista generalista, daqueles que entendem de tudo um pouco, você vai ter que estudar uma coisa por vez. Bom, a não ser que você queira se tornar medíocre em absolutamente tudo. E suponhando que você não queira se tornar um artista medíocre, uma coisa muito importante que você precisa ter em mente é o seguinte: mídias diferentes vão exigir um sketchbook com características diferentes. Bom, mas deixa eu tentar explicar isso de uma forma mais clara. Existem basicamente 3 tipos de mídia: a mídia seca, a mídia úmida e a mídia digital. Eu não vou incluir mídias digitais na nossa conversa porque, obviamente, ela não é compatível com o uso em sketchbooks. Então ficamos apenas com a mídia seca e a mídia úmida. E qual é a diferença entre elas? As mídias úmidas são todas aquelas que carregam água, óleo ou álcool na sua composição. Aquarela, nanquim, guache, gel guache, tinta óleo, tinta acrílica e etc. Já as mídias secas, como o próprio nome sugere, são todas aquelas que não são absorvidas pelo papel. Grafite, lápis de cor, carvão, giz de cera, giz pastel. Bom, giz pastel até que tem uma certa oleosidade, né? Mas nada que exija muito do poder de absorção do papel. E esse é justamente o ponto onde eu queria chegar. Os papéis podem ser classificados, dentre outras formas, pela sua gramatura, que nada mais é do que a densidade do papel. Quanto mais denso ou mais grosso, falando de forma popular, maior é a gramatura. Quanto menos denso ou mais fino, menor é a gramatura. E você pode encontrar papéis por aí com uma infinidade de gramaturas, mas as mais comuns ficam entre 56 gramas por metro quadrado e 300 gramas por metro quadrado. E no final deste vídeo eu vou ensinar para vocês direitinho qual é a gramatura mais indicada para cada tipo de mídia. Porém, antes disso, eu preciso responder a uma pergunta que você talvez esteja se fazendo. Mas Jéssica, você começa o vídeo dizendo que os sketchbooks são caros e depois me recomenda ter mais de um? Não é muito mais fácil comprar um único sketchbook com gramatura alta para usar com qualquer mídia que me der vontade? E aí é que está o problema, meu morceguinho, porque o preço de um sketchbook está diretamente relacionado à gramatura de papel que ele tem. Quanto maior é a gramatura, mais caro é o papel. Isso sem falar da composição no caso de papéis para aquarela, mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Bom, mas o importante é você ter em mente essa relação entre gramatura e preço. Além disso, quanto maior a gramatura, menos folhas um sketchbook
sketchbook tende a ter. Eu, particularmente, nunca vi um sketchbook com 300 de gramatura, por exemplo, ter mais do que 30 folhas. Agora você imagina, pagar 60 pila num sketchbook que só tem 30 folhas e ter que se virar colocando tudo que você precisa aprender lá dentro. Não parece nada inteligente, não é mesmo? E é por isso que agora eu vou te ensinar qual é a gramatura de papel ideal para cada tipo de mídia. Começando pelas mídias úmidas. E não a mídia mais úmida do que aquarela e nanquim. Essas duas exigem papel de no mínimo 300 gramas. Além disso, o papel também precisa ter bastante textura, porque se for muito liso, bom, a sua tinta vai escorrer. Com relação à composição, você só vai precisar de um papel 100% algodão se você já estiver num nível profissional ou quiser dar mais qualidade para algum trabalho específico. Mas, no geral, um iniciante consegue se virar muito bem com um papel de celulose ou até com um papel 50% algodão, caso possa e queira investir um pouquinho mais. Seguindo adiante, temos outras tintas menos aquosas, como tinta guache, tinta acrílica, tinta óleo. Bom, a tinta óleo é mais usada em telas, né? Mas você também pode usar em papel, contanto que também faça ali aquela preparação da superfície. Para todas essas tintas, eu recomendo um papel com gramatura de, no mínimo, 200 gramas. 180 também é uma possibilidade em alguns casos, mas existe um risco muito grande do seu papel acabar enrugando. Então eu prefiro 200 gramas para cima. Para brushes e marcadores, sejam aqueles à base de água ou aqueles à base de álcool, no mínimo 180 gramas. Você pode usar folhas mais finas? Pode, mas nesse caso você vai precisar colocar uma proteção na parte de trás para não manchar a folha seguinte. E pode desapegar do verso da folha porque vai manchar com absoluta certeza. E por fim, mas não menos importante, temos as mídias secas. Os giz pastel e os lápis de cor à base de óleo são relativamente oleosos, então eu recomendo um papel com 180 gramas. Você também consegue utilizar um papel de 120 gramas, mas só se for para uma pintura bem leve e com poucas camadas. E as demais mídias secas podem ser utilizadas em qualquer gramatura. Eu só faço uma pequena ressalva para lápis de cor. Se em algum momento você utilizar alguma técnica que envolva solvente ou se for um lápis aquarelável, ele naturalmente deixa de se enquadrar em mídia seca e vai precisar de um papel com gramatura de 180 gramas ou superior. Ufa, falei horrores, mas acho que consegui aí trazer as informações mais relevantes para vocês não errarem nunca mais na escolha de um sketchbook. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero dar mais uma dica. Se você está começando realmente do zero absoluto ou está na fase de aprender fundamentos, eu super recomendo que você faça esses exercícios mais simples em um caderno mais simples. Eu utilizei esse caderno de caligrafia super baratinho com folhas de 56 gramas e me serviu muito bem durante muito tempo. Se você for mais do do it yourself, faça seu próprio sketchbook com aquilo que você já tem em casa. Só não vale ficar empacado por ainda não ter condições de investir em algo mais caro. Ok? Então, curta esse vídeo se ele foi relevante para você e deixe um comentário caso eu tenha esquecido algo ou alguma informação não tenha ficado clara. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!